Minha amiga simulou uma gravidez psicológica, para segurar o namorado. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que a imaginação de quem tem medo de ser largada não tem limites, mas a história da minha amiga Lúcia conseguiu superar qualquer roteiro de novela mexicana. Tudo começou quando ela apareceu na porta da minha casa numa manhã de terça-feira, descabelada, com olheiras dignas de quem passou a noite chorando e segurando um teste de gravidez que, segundo ela, tinha dado um traço suspeito. Eu, que já conhecia a peça, fiquei com o pé atrás, mas ela jurava de pés juntos que estava grávida do Ramon, o namorado dela que vivia ameaçando terminar porque dizia que ela era dramática demais. Dramática era elogio, mas tudo bem. Ela entrou, se jogou no meu sofá e começou a contar que estava sentindo enjoos, tonturas, vontade de comer feijão com chantilly e até chorava ouvindo comercial de margarina. Eu, tentando não rir, perguntei se ela tinha ido ao médico, e ela disse que não precisava porque o corpo dela estava falando mais alto que qualquer exame. Pensei comigo, lá vem bomba. E a bomba veio quando ela contou que tinha resolvido contar pro Ramon, mas não queria falar de qualquer jeito, queria fazer uma surpresa, porque, segundo ela, gravidez se revela com emoção. Aí eu vi que ia dar ruim. Ela teve a ideia mirabolante de fazer uma caixinha com sapatinho, ultrassom falso que ela mesma editou no celular, e uma cartinha dizendo "Você vai ser papai". Na minha cabeça já passava um letreiro luminoso escrito "Tragédia anunciada", mas ela estava tão empolgada que achei melhor só observar. O detalhe mais maluco é que ela não estava grávida de verdade, era tudo da cabeça dela, mas a coragem era tanta que ela acreditava na própria mentira. E foi nessa que ela me pediu ajuda para escolher o melhor momento para contar, porque, segundo ela, a surpresa precisava de clima. Eu, sem saber onde me meter, me vi numa loja de bebês com ela, comprando fralda RN só para montar a bendita caixinha. Eu pensava, essa história não vai acabar bem, mas o medo de magoar ela me travava. E a Lúcia, radiante, falando que essa gravidez ia mudar tudo, que o Ramon ia parar de falar em terminar, que eles iam ficar mais unidos, e que o bebê seria a prova de amor deles. Eu olhando aquilo com a cara congelada, pensando que estava participando de um festival de fake news sentimental ao vivo. E assim, com caixinha pronta, sapatinho comprado e uma história que nem Netflix teria coragem de roteirizar, começou o plano da minha amiga para segurar o namorado. O pior, ela acreditava tanto no próprio teatro que até começou a sentir os tais sintomas. E eu ali, torcendo para ela desistir antes de ser tarde demais. A caixinha estava lá, bonitinha, forrada com papel azul bebê, lacinho de fita e até uns confetes que ela disse que era para dar um clima. E o ultrassom falso? Uma obra de arte de edição digna de tutorial no YouTube, onde ela colocou até o nome dela e a data do suposto exame. O sapatinho minúsculo descansava no meio, e a cartinha manuscrita tinha uns coraçõezinhos desenhados no canto que ela fez toda tremida para fingir que tinha chorado enquanto escrevia. Só que a coragem de entregar pro Ramon sumia toda vez que ela olhava para ele. Ela marcou 3 vezes de contar e desistiu nas 3. Primeiro foi no almoço. Ela chegou a levar a caixa na bolsa, mas disse que ele estava estressado porque o time dele tinha perdido, então não era a hora. No dia seguinte, ela foi até a casa dele, mas aí achou que a mãe dele estava com cara de quem não ia gostar da notícia, então levou a caixinha de volta. Eu comecei a achar que talvez ela fosse desistir, mas quem disse? Ela me ligava chorando, dizendo que se não contasse logo, ele podia terminar e aí seria tarde demais. Nessa altura, a tal gravidez psicológica estava tão forte que ela realmente estava passando mal. Vomitava, sentia cólica, dormia demais, tinha desejos esquisitos, e até as amigas do trabalho começaram a notar que ela estava estranha. Aí veio o grande dia, era aniversário do Ramon. Ela decidiu que ia dar a caixinha como presente, que ninguém termina com a namorada no dia do próprio aniversário, nas palavras dela. Eu fiquei em pânico, mas fui junto porque ela disse que não ia ter coragem sozinha. Chegamos na festa, ela suando mais que tampa de chaleira, e eu segurando a bolsa dela porque ela tremia tanto que quase deixou a caixinha cair no chão. Quando chegou a hora do parabéns, ela entregou o presente. O Ramon abriu, achando que era relógio ou perfume, e deu de cara com o sapatinho, o ultrassom e a cartinha. O silêncio foi tão pesado que eu ouvi até a geladeira da cozinha fazendo barulho. Ele ficou olhando para aquilo com uma cara que misturava choque e medo, enquanto ela sorria nervosa, balançando a cabeça tipo quem diz surpresa. E foi aí que, para minha surpresa, o Ramon não gritou, não brigou, não desmentiu nada. Ele só arregalou os olhos, abraçou ela devagar e disse um "é sério?", com uma voz que parecia ter engolido um sapo. Ela disse que sim, balançando a cabeça e até chorou de emoção fake. E eu parada ali, segurando a bolsa, sentindo que estava vendo o Titanic bater no iceberg ao vivo, mas sem poder gritar cuidado.
O mais louco foi ver como a mentira ganhou vida própria na hora. Quando Ramon abraçou a Lúcia, ela entrou tão fundo no personagem que chorou de verdade, soluçando como se tivesse sentido mesmo a emoção de uma futura mãe. E ele, meio pálido, sem saber onde enfiar a cara, ficou repetindo: nossa, meu Deus, não estava esperando por isso. A família dele, que estava em volta, fez aquela cara de quem não entendeu nada, e ela logo tratou de dizer, quase sussurrando, que não queria contar agora, mas o presente acabou entregando. Eu, do lado, só sentia meu estômago embrulhando de nervoso, porque a qualquer momento alguém podia perguntar de quantas semanas, ou já fez pré-natal. Mas ela tinha resposta para tudo. Disse que descobriu fazia pouco tempo, que ia ao médico na semana seguinte para confirmar direitinho, e que preferiu contar primeiro pro pai da criança. Teve até gente que chorou junto, achando lindo o gesto. Eu pensava, meu Deus, essa menina tá mentindo com tanto talento que se candidata, se elege. O Ramon, depois do choque inicial, começou a ficar meio orgulhoso, sabe? Andava com ela pela festa com a mão na cintura, como quem diz: olhem aí, vou ser pai. E a Lúcia se derretia nesse papel, falando baixo que ia cuidar da saúde, que tinha que parar de beber, que precisava começar a se alimentar direito. Parecia até que ela acreditava mesmo, o que era o mais assustador. Depois da festa, fomos para minha casa, e eu pensei que ela ia se abrir, confessar que tinha exagerado, mas não. Ela estava eufórica, dizendo que tinha dado certo, que agora ele não ia mais terminar, que ele estava até carinhoso. Falava como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Eu tentei dar aquele toque, amiga, e quando ele quiser ir na consulta junto? Quando quiser ver o exame de verdade? Mas ela estava surda, falando que ia enrolar, que depois dizia que perdeu o bebê, que era triste, mas pelo menos ele não ia largar ela até lá. Eu confesso que nessa hora quase me deu um desespero, porque vi que ela tinha passado de um teatrinho para um plano calculado de manter o cara preso pelo medo, pela pena. Ela chegou a dizer, sem piscar, que homem com medo de perder filho fica mansinho, como se fosse normal inventar uma gravidez para garantir fidelidade. Eu olhei para ela e percebi que ela não estava só mentindo para os outros, ela estava mentindo para si mesma. E o pior, estava feliz. Como quem achou uma solução brilhante para um problema. E eu ali, sem coragem de dizer que estava vendo ela cavar a própria cova emocional. Na cabeça dela, isso era uma prova de amor. Na minha, era um roteiro de tragédia anunciado, esperando só a hora de explodir. Depois daquele dia, foi como se ela tivesse virado outra pessoa, vivendo num universo paralelo onde tudo girava em torno da gravidez dela. A Lúcia começou a inventar sintomas novos todos os dias. Uma hora era enjoo, outra hora tontura, depois dor nas costas, e até umas crises de choro do nada que ela dizia ser os hormônios. Eu juro que se existisse campeonato de atriz, ela ganhava medalha de ouro sem nem precisar de ensaio. O mais louco era ver como Ramon, que antes falava em terminar, de repente virou namorado modelo. Levava ela de carro até a esquina, perguntava o que ela queria comer, comprava chocolate às 3 da manhã porque ela estava com desejo e até parou de sair tanto com os amigos para ficar mais em casa. E ela, claro, aproveitava cada segundo, me ligava toda empolgada dizendo: tá vendo? Funcionou. O problema é que o personagem dela pedia cada vez mais detalhes, e ela ia inventando sem nem piscar. Quando alguém perguntava de quanto tempo estava, ela dizia: ainda é cedo, mas acho que umas 5 semanas. Quando perguntavam do médico, ela falava que ia marcar logo, mas que queria esperar mais um pouco porque tá muito sensível ainda. E eu, só observando essa bola de neve ganhar tamanho de avalanche. Teve um dia que ela até passou mal de verdade, vomitou no meio de um jantar com os pais do Ramon. Todo mundo ficou em volta, preocupado, e ela chorando, dizendo que era normal, que grávida é assim mesmo. Eu não sabia se ria ou se chorava, porque ela estava tão fundo nessa mentira que o corpo parecia ter entrado na onda também. O mais tenso foi quando Ramon começou a dizer que queria ir com ela ao pré-natal, ver o ultrassom de verdade, escutar o coração do bebê. Ela ficou branca que nem parede, e depois me ligou desesperada perguntando o que fazer. Eu, sem saber onde enfiar a cara, disse que ela tinha que contar logo a verdade, que estava passando de todos os limites. Mas ela respondeu, sem nem hesitar, que não podia. Agora que ele está comigo, não vou jogar tudo fora. Chegou até a dizer que pensava em forjar um exame verdadeiro ou pagar alguém para fazer uma imagem de ultrassom falsa mais realista, porque o que ela tinha baixado da internet não ia colar para sempre. Eu senti um gelo na espinha, porque percebi que ela não ia parar tão cedo. E quanto mais eu insistia para ela desistir, mais ela ficava agressiva, dizendo que eu não entendia, que quem ama faz de tudo para não perder. Foi aí que caiu minha ficha. Ela realmente acreditava que essa mentira era uma forma de salvar o relacionamento. E eu, que sempre fui a amiga que segurava a vela,
De repente estava segurando uma bomba relógio prestes a explodir. As semanas foram passando e, com elas, o medo da Lúcia foi crescendo junto com a fantasia que ela mesma tinha criado. Chegou num ponto que ela começou a se enrolar nas próprias mentiras. Um dia dizia que estava de 5 semanas, na outra dizia que estava quase de 3 meses, e eu ficava arrepiada só de pensar que alguém ia notar. O Ramon, que não era nenhum gênio da observação, até então parecia só feliz de ter salvado o namoro. Mas quando ela começou a escapar das consultas que ele queria acompanhar, ele ficou desconfiado. Um dia ele me ligou, coisa que nunca tinha feito, perguntando se eu sabia qual médico ela estava indo, porque toda vez que ele perguntava ela desconversava. Eu, me tremendo toda, falei que não sabia, que ela não tinha comentado comigo. Foi a primeira vez que me vi mentindo também, e senti um peso enorme. E a Lúcia, em vez de parar, foi ficando ainda mais obcecada. Passou a pesquisar vídeos de ultrassom realista no TikTok para copiar as datas e até ensaiava a forma de falar como se fosse mesmo uma gestante, com direito a colocar a mão na barriga de leve durante as conversas. O pior é que todo mundo ao redor estava comprando a história. Amigas faziam planos de chá de bebê, a mãe dela já estava comprando roupinha, e o Ramon começou até a procurar apartamento maior porque, segundo ele, com criança não dá para ficar num quartinho só. Eu vi aquilo e me sentia no meio de um seriado de humor ácido, porque era tudo tão absurdo que dava vontade de rir, mas tão perigoso que dava medo. Teve uma noite que ela me ligou aos prantos, dizendo que estava começando a se sentir culpada, que sonhava que a mentira virava verdade e que ela acordava com barriga de verdade. Eu achei que ela ia se tocar, mas no dia seguinte, ela estava firme e forte dizendo que ia dar certo, que quando o bebê não viesse ela ia dizer que perdeu. Ela planejava até qual desculpa usar, que sentiu uma dor forte, correu para o hospital e foi tudo muito rápido. Era um roteiro inteiro montado, e eu, presa naquele papel de confidente, me sentindo cúmplice de algo que podia arruinar não só o namoro dela, mas também a cabeça dela mesma. Porque dava para ver que a mentira já estava mexendo com ela de um jeito que passava dos limites. Ela falava com brilho nos olhos do bebê, escolheu até nome. Se fosse menina, ia ser Luna, se fosse menino, Theo. Quando ela contou isso, minha vontade era chorar, porque vi que não era mais só sobre segurar o namorado. Era como se ela precisasse acreditar nessa gravidez para dar sentido para a vida dela. E eu, perdida entre a vontade de ajudar e o medo de ver tudo desmoronar, comecei a me perguntar se ia ter coragem de contar tudo pro Ramon, caso a coisa saísse do controle. A mentira, que já era grande, começou a criar vida própria de um jeito que nem ela controlava mais. O Ramon, cada vez mais empolgado com a ideia de ser pai, virou outro homem. Parou de falar em terminar, comprou livro sobre gravidez, assistia vídeo de parto no YouTube e até me mandou mensagem dizendo que estava ansioso para sentir o bebê chutar. Eu quase desmaiei, porque sabia que chute nenhum ia chegar. E a Lúcia, vendo essa dedicação toda, se afundava ainda mais na ilusão. Ela andava diferente, segurava a barriga como quem protege algo frágil, falava de enjoo, cansaço, falta de apetite. Quando alguém perguntava, ela respondia com detalhes inventados que até me faziam duvidar por um segundo se não era verdade. O pior é que ela começou a postar indiretas no Instagram, tipo foto de sapatinho com legenda contando os dias para te conhecer ou frases motivacionais sobre maternidade. As amigas, claro, piraram, curtidas, mensagens de parabéns, correntes de oração pela saúde do bebê. Eu vi aquilo tudo e sentia um embrulho no estômago, porque sabia que o castelo estava todo construído em cima de areia. E quanto maior ficava, maior seria o tombo. Um dia, numa roda de amigas, ela chegou ao cúmulo de dizer que tinha sentido o bebê mexer. Eu quase cuspi o café, mas ninguém estranhou. Todo mundo acreditava porque ela contava com tanta certeza, com um sorriso tão sincero, que parecia real. Ela falava do Theo ou da Luna como se realmente existisse. Planejava quartinho, cor da parede, até lista de chá de bebê ela começou a montar. E eu, cada vez mais aflita, pensando que aquilo não ia ter final feliz. O mais louco foi ver que ela mesma começou a acreditar em parte do que dizia. Teve um dia que ela chorou no meu colo dizendo que queria muito que fosse verdade, que ela sempre sonhou em ser mãe, que sentia um vazio enorme que achava que só o bebê ia preencher. E eu ali, sem saber o que dizer, porque como amiga eu queria consolar, mas como pessoa consciente eu queria sacudir ela até ela cair na real. Só que ela estava tão mergulhada nessa fantasia que parecia não ter mais volta. Quando falei, de novo, que ela devia contar a verdade antes que fosse pior, ela virou para mim com uma raiva que nunca tinha visto, dizendo que eu não entendia nada, que era fácil julgar, mas difícil viver com medo de perder quem se ama. Nesse dia eu percebi que ela não ia parar, não importava o que eu dissesse. Ela estava disposta a ir até o fim, custasse o que custasse. E eu, carregando o peso de saber de tudo, comecei a sentir que, cedo ou tarde,
essa bomba ia estourar na minha mão também. Chegou o dia em que tudo desabou, do jeito mais constrangedor e inevitável possível. O Ramon, que até então estava só empolgado, resolveu bancar o futuro pai responsável e marcou, por conta própria, uma consulta com o obstetra amigo de um primo dele. Contou para ela todo feliz, dizendo que queria ir junto para ver o ultrassom, ouvir o coração do bebê, essas coisas de primeira vez de pai. Quando ela me ligou contando, a voz dela tremia tanto que mal dava para entender. Ela chorava, soluçava, dizendo que era o fim, que não sabia o que fazer. Pela primeira vez, percebi que ela estava realmente desesperada, não era só teatro. Ela passou o dia inteiro trancada no quarto, sumiu das redes, não atendeu ninguém. Eu fui até a casa dela, bati, chamei, até que ela abriu a porta, com o rosto inchado de tanto chorar, segurando a caixinha do primeiro dia, aquela do sapatinho. Ela me abraçou e repetia: não sei o que fazer, não sei o que fazer, como se fosse uma criança. Eu, com o coração partido, falei que agora só tinha um jeito: contar a verdade. Mas ela me olhou, com os olhos vermelhos, e disse: ele vai me odiar, todo mundo vai me odiar, eu vou ficar sozinha. Era como se o medo de ficar sozinha fosse maior do que qualquer coisa. Cheguei a pensar que ela ia sumir, fugir, inventar que perdeu o bebê sem nem ir na consulta. Só que o Ramon insistiu tanto, ligou tantas vezes, que ela acabou indo. E eu fui junto, segurando a mão dela até na sala de espera, sentindo que estava prestes a assistir a maior vergonha da vida dela. Chegando lá, o médico, super simpático, perguntou de quantas semanas ela estava, se tinha exame anterior, aquelas perguntas básicas. Ela enrolou, disse que esqueceu os exames, que achava que estava de uns 2 meses. O Ramon, do lado, todo orgulhoso, segurando a mão dela. Quando deitou na maca, eu quase parei de respirar. O médico passou o gel, encostou o aparelho e ficou olhando para a tela. Segundos que pareceram horas. O silêncio foi tão pesado que parecia que todo mundo estava preso na mesma respiração. Aí o médico, com jeito calmo, disse que não estava vendo nada, que podia ser cedo demais, mas que pelo tempo que ela dizia já era para aparecer algo. O Ramon olhou para ela, confuso. Ela tentou sorrir, disse que devia ser erro, que ia marcar outro exame. Mas o médico, meio sem graça, explicou de novo que não batia com o que ela contou. Foi aí que ela desabou. Chorou tanto, soluçando alto, dizendo: não tem bebê nenhum, eu inventei tudo. O Ramon ficou parado, pálido, sem reação. Eu, do lado, sentia que meu coração ia sair pela boca. Ela repetia que fez isso por medo, que não queria perder ele, que amava tanto que não sabia mais o que fazer. A sala inteira parecia pequena demais para tanta vergonha e tristeza. Quando saímos, ela tentou pegar na mão dele, mas ele recuou. O olhar dele misturava decepção e dó, como quem não sabe se xinga ou consola. E naquele momento, ela viu que tinha perdido tudo: o namorado, a confiança de todo mundo e até a própria paz de espírito. Uma mentira que começou como um jeitinho terminou em um desastre que nem ela mesma tinha coragem de encarar. E eu, que acompanhei tudo de perto, aprendi que quando a gente mente para segurar alguém, quem acaba presa somos nós mesmas. Se inscreve e ativa o sininho para mais.